Boa noite, irmãos. Boa noite. Primeiramente, ressaltar o privilégio de estar aqui nessa igreja, que é bênção na minha vida, na vida da minha família. Nós acompanhamos a vida da igreja, as pregações do pastor Paulo, e somos muito abençoados pela igreja, pela vida do ministério do pastor Paulo e da sua família. Então, estar aqui é um motivo de alegria, né, muito grande, e que os irmãos continuem firmes na palavra do Senhor, como o nosso pastor falou aqui, né, mostrando que ela produz frutos, né, que o objetivo é que nós não somente entendamos aquilo que está aqui no texto sagrado, que é importante sim, mas que principalmente que a coloquemos em prática, né, uma vida santa diante dos preceitos do Senhor. Então agradeço ao pastor Paulo, ao conselho dessa igreja e a todos os irmãos por essa oportunidade. Eu queria pedir aos irmãos para que, juntamente comigo, abrisse sua Bíblia no Salmo de número 30. Eu já percebi aqui que minha Bíblia não cabe junto com... porque é uma Bíblia grande demais. Então eu vou tirar aqui e vou ler aqui no celular que eu consigo ver o esboço. Salmo de número 30. E a gente vai estudar esse salmo, mostrando um pouco toda essa ideia que o pastor colocou aqui, né? Que a Escritura, ela nos ilumina, né? Ela ilumina os nossos caminhos a fim de que nós... as nossas expectativas sejam verdadeiramente colocadas e alinhadas dentro do propósito do Senhor. E olhando nesse salmo, a gente vai ver como que às vezes as nossas expectativas estão equivocadas, mas o Senhor direciona nossas expectativas diante da sua palavra para o local certo. E diante disso nós veremos, né, como Davi coloca aqui, que diante de uma vida de sofrimento, muitas vezes de perseguição, às vezes por causa de uma doença, às vezes nós tendemos a esperar algo que a palavra não está direcionando a nossa vida, nós precisamos realinhar tudo isso. Então abra comigo lá no Salmo de número 30, e o título é Cântico para a dedicação da casa, ou da dedicação do templo, e eu vou utilizar aqui a versão ARA, que é a nossa versão, e diz assim a palavra do Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma e preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, privilégio que é estarmos diante da sua palavra. Ilumina nossa mente, nosso coração, para que nós não somente compreendamos esse texto, mas que nós coloquemos tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer em prática. Sim, louvamos pela vida da igreja e pela nossa vida, que apesar de mim o Senhor fale aos nossos corações. Sim. Oramos assim, com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda está em tempo de nós dizermos que estamos iniciando um ano, estamos em janeiro. E por mais que nós tenhamos planos, projetos, boas expectativas para o futuro, quem sabe para os próximos meses, a gente não pode perder de vista, isso é algo muito importante, que nós somos peregrinos neste mundo. Para quem tem bem aí em mente a jornada do John Bunyan, né, do peregrino, sabe muito bem que a nossa missão, a nossa jornada é uma jornada árdua. Isso a gente não pode perder de vista. Por mais que é salutar, é bom nós termos bons projetos, planos, não somente para a nossa vida pessoal, vida da família, vida da igreja, mas nós não podemos perder de vista que nós somos peregrinos neste mundo. Estamos aqui de passagem, né? E ainda, né, o sofrimento é uma marca daqueles que querem viver
piamente o evangelho, piedosamente, né? Como diz Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. Né? Todos aqueles que desejam servir ao mestre haverá de passar, terão perseguições, sofrerão neste mundo. Embora a felicidade do cristão, né, esteja acima dessa circunstância, e com certeza por isso ela é superior, porque ela é garantida pelo Espírito Santo de Deus, não depende de coisas, ou de algum pragmatismo, ou de alguma circunstância que possa ou não dar certo, né? Nós ainda vivemos em um mundo mau, né? O mundo no qual nós vivemos, e durante o ano de 2024 não será diferente, é um mundo de perseguição, é um mundo que a política é complicada, é um mundo no qual nós seremos cada vez mais perseguidos, é um mundo que a queda da moralidade vai estar ainda mais desenfreada, é um mundo cheio de perigos, é um mundo cheio de assassinatos, é um mundo cheio de pestes, cheio de doenças, cheio de vírus futuros, enfim, cheio de alagamentos, coisas que nós estamos passando aqui no nosso estado. E muitas vezes, tantas vezes são aquelas que nós somos poupados, né, de coisas que nós nem saberíamos, mas o Senhor nos poupa de tantas as coisas que nós sequer soubéssemos, nem mesmo sairíamos de casa. A ideia é que quando a gente olha para esse salmo, e o contexto desse salmo está bem aplicado dentro disso que nós estamos situando, a gente vê Davi louvando a Deus diante aqui de um problema iminente, ou de uma perseguição, ou possivelmente de uma grande enfermidade que o vai assolar. A palavra aqui em hebraico utilizada na ideia da cura é Rafá, né? Ou seja, a ideia do Deus que cura, Deus que trouxe essa cura para ele. Essa situação que pode ter colocado ele diante de um grande risco de vida. Pense comigo que o título inspirado, como nós lemos, dá grandes dicas, né, sobre a autoria do Salmo, que é de Davi, e também desse contexto, né, a ideia da edificação da casa de Davi. Alguns vão estabelecer como a ideia do templo, aí você vai ter uma questão se esse salmo foi utilizado para a edificação do templo de forma posterior, né, porque o templo é edificado por Salomão, ou então, quem sabe, num compêndio, num compilado futuro, na volta dos israelitas, ali dos hebreus, para Israel, no segundo templo. Mas a ideia mais próxima aqui é que ele tenha edificado esse salmo, colocado esse salmo, para que a sua casa, o seu palácio fosse edificado. E aí, diante de uma grande enfermidade que o assola, e que gera para ele grandes danos, grandes problemas. E pense comigo, meus irmãos, que se nós hoje vivemos diante de algumas doenças, de algumas diversidades, nós temos, por exemplo, bons remédios, bons médicos para podermos nos socorrer, para poder dar essa fuga, ou então esse entendimento, que por mais que seja humano, vem de Deus, né? A medicina, e nós hoje ainda somos assolados por grandes doenças, por grandes tribulações com relação à nossa saúde física, né? Imagina na situação de Davi. Imagina numa situação dessa que não há remédios paliativos, que não há remédios para amenizar a dor, não há como dar um diagnóstico preciso da sua doença. Imagina na época do salmista, adquirir uma doença que mortal levaria o salmista a um desespero. E é diante desse contexto que nós precisamos entender algumas ações que o salmista vai estabelecer, justamente para evidenciar o seu caráter, a firmeza que o seu coração está estabelecido em Deus. Essa enfermidade por pouco não o levou à morte, mas o seu coração estava centrado no Senhor, e nós veremos isso. E antes de entrar no texto propriamente dito, a gente precisa entender que quando nós estamos lidando com os salmos, né, e com a literatura poética do Antigo Testamento, nós estamos lidando com uma especificação, uma ideia específica de literatura. A poesia hebraica, ela não é uma poesia como a nossa poesia moderna, a poesia ocidental. Você não tem ali um trabalho com rimas, né? Mas os trabalhos aqui, como o salmista faz, como o poeta do Antigo Testamento estabelece isso, é diante de alguns estilos literários. Por exemplo, o Salmo está cheio de salmos de lamento, né, por uma derrota em uma guerra, ou por estar no exílio, por exemplo, ou na dúvida sobre o chamado de Deus. Tem também os salmos de coroação, os salmos messiânicos, os salmos de romagem, né, os cânticos de romagem.
E nesse salmo você vai lidar com um estilo bem próprio, que vai estabelecer aquilo que nós chamamos de quiasmos, né? Você vai ter nos salmos chamados paralelismos, que são basicamente ideias de repetições, por exemplo, a ideia dos paralelismos sinonímicos, né? Por exemplo, no Salmo 78, verso 10, quando diz assim, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a andar na sua lei, né? Uma ideia de sinônimo sendo colocado aqui, ou paralelismo antitético, lá do Salmo 46, verso 7, quando diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mostra aí uma ideia de contraste, por exemplo, assim, a justiça exalta as nações, mas o pecado é vergonha do povo. Uma ideia clara de contraste. E uma ideia também de progressão, como é, por exemplo, o Salmo 1. Dentro desse salmo, nós está sendo trabalhada uma estrutura de quiasmo. O que é uma estrutura de quiasmo? É uma estrutura piramidal, onde você tem construções sendo colocadas, correlacionadas, né, versos a versos, até chegar a um ápice de entendimento. Interessante porque o desfecho desse entendimento, diferente da literatura moderna, da literatura dentro da questão ocidental, que é normalmente no seu desfecho final, né, a história vai se desenrolando e chega a uma conclusão final. Nos salmos nós temos esse desenrolar chegando a um ápice no meio desse salmo. Eu queria que você olhasse comigo na estrutura dele, quando a parte A dele, né, está ali no versículo 1, quando você estabelece a palavra exaltarei, e você tem o correlacionado lá no final do salmo, no verso 12, quando ele fala de louvores, ou seja, exaltação e louvor, né, e louvores ao Senhor. Você tem um correlato também lá no verso 2, quando ele fala assim, sarastes, e no versos de 10 a 11 ele comemora a cura, né? O pranto é transformado em danças, que ele coloca aqui como folguedos, ou seja, o saraste e a comemoração dessa cura. No verso 3 você tem a palavra cova, e sendo correlacionado lá na parte B do verso 9, quando ele também utiliza a palavra cova. Você tem ali a parte, por exemplo, no verso 4, quando ele fala assim, salmodiai, dá graças, né? Dai graças. E você tem ali o correlato lá na parte A do verso 9, quando ele fala assim, louvar-te-á. E você tem ali no verso 8, correlato com o verso 5 e 6, quando ele fala de choro, e no verso 8 ele fala de clamei. E aí você fica no meio, né, dessa estrutura, uma parte sem correlato, que é o centro do salmo, que é a firmeza, que está lá no verso de número 7, tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, né? Fizeste permanecer forte a firmeza que é colocada no centro desse salmo. É o Senhor que firma os pés do salmista diante dessa dificuldade, dessa possível perseguição, mas possivelmente de uma ideia de doença grave que atinge a vida do salmista. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar que sou um expert em literatura hebraica, poesia hebraica. Não é isso. Né? Porque eu não sou mesmo, né? Mas a ideia é mostrar que o ponto central deste salmo, né, na mente do autor inspirado, é a firmeza que é colocada no Senhor diante da tribulação. O verso 7 é o centro do salmo. O objetivo é esse, é mostrar que, diante desses conhecimentos hermenêuticos, vai mostrar justamente que o salmo está tratando de firmeza, de solidez, de fé inabalável, de segurança, que mesmo diante de todas essas circunstâncias ocorridas com o salmista, foi o Senhor quem firmou os seus pés. A gente pode perder a mente aqui com diversas narrativas ou questões que o salmista coloca, mas o centro desse salmo é que o Senhor firma os nossos pés diante da tribulação. É o Senhor que firma os nossos pés. E quando nós vamos dar uma olhada no salmo de forma minuciosa, né, de forma mais atenta, no verso número 1, 2 e 3, né, quando o salmista fala, eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não desceste à sepultura. Né? Você vê que a ideia aqui de exaltação é o salmista dando honra devida, elevando o nome do Senhor a um local de destaque. O
O salmista coloca a honra a quem tem honra, né? O motivo aqui do salmista agir dessa forma é justamente o fato dele reconhecer que Deus, e somente Deus, o havia livrado de algo terrível, essa provável doença que o matou. Isso é interessante porque Matthew Henry vai comentar esse verso, vai dizer que uma vida salva da morte deve ser gasta exaltando ao Deus da nossa vida. Exaltar a Deus é uma consequência lógica de todo cristão que reconhece a grande obra daquele que tirou da morte para a vida. Se nós falamos aqui no início que a palavra do Senhor vivifica, a gente sabe que o dono dessa palavra é o nosso Senhor Jesus. O autor da palavra é o nosso Deus. Sendo isso, se Ele nos livrou da morte, toda essa vida que nós temos tem que ser gasta para exaltação, para adoração a esse Deus que nos salvou. Pense que essa doença eu narrei aqui no verso número 2, Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Essa doença era tão grave que fez o salmista clamar por socorro, e ninguém clama por socorro se não for algo que realmente está tirando ali a sua paz ou está levando a uma situação de desespero, uma situação de extremo desespero. Lembre-se, né, como nós situamos aqui a ideia de ser acometido por uma grave doença nessa época. Não tinha ninguém mais a recorrer. O Senhor, né, o Senhor Deus era a sua única saída. E se você for ver comigo na parte B do verso de número 1, o Senhor não permitiu que os seus inimigos se regozijassem contra o salmista, né? Você vê que o Senhor não permitiu que os inimigos zombassem dele. E aqui é importante a gente fazer uma ligação de Davi e da doença de Davi com os seus inimigos, tá? Porque o livramento aqui, isso é um ponto importante dos Salmos, não é apenas um livramento pessoal de Davi, mas é o livramento do rei de Israel. E o livramento do rei de Israel é uma vitória da nação de Israel, porque os inimigos estavam zombando do próprio rei, do próprio Deus de Israel. Lembre-se que o rei tipifica Deus, tipifica a divindade, né? Afinal, foi o próprio Deus que o colocou ali. Os inimigos de Israel estavam zombando do rei, torcendo para que tudo piorasse, né? Fazendo desse momento uma diversão, uma zombaria, né? Um escárnio. Zombar do rei aqui é algo muito sério, meus irmãos. Eles estavam zombando de toda a nação, do ungido do Senhor, do Deus de Israel. E por isso, é claro, que a vitória aqui de Davi não é uma vitória apenas pessoal, né? Não é uma vitória apenas dele, mas é a vitória do povo de Deus, é a vitória de Deus, é a vitória do reinado de Deus, é a vitória do rei e o livramento do seu povo, né? Caso contrário, não haveria, por exemplo, sentido nenhum cantar esse salmo em comunidade. O salmo, ele é um salmo comunitário, onde todo o povo cantava a vitória do povo, a vitória do rei, que é a vitória do Senhor. Pense comigo que quando no verso 3 que nós lemos, né, que o Senhor livra da cova, né, da cova me livraste, né, fizeste subir a minha alma, né, fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. A palavra usada aqui em hebraico para cova é Sheol, é grande abismo, é sepultura, mundo dos mortos, inferno. O que mostra que justamente o real sentimento do salmista, que praticamente provou da morte, estava como morto, sem chance alguma de ser reabilitado, mas Deus o preservou. E aqui é importante colocar como um milagre a ser concedido ao salmista, né, a Davi. Pense, e aqui eu quero parar um pouco, tá? Para a gente pensar um pouco sobre como que isso se aplica a nós. O salmista reconhece que Deus é o autor da vida e, portanto, só Ele teria o poder de lhe preservar em uma situação tão dramática, né, que aos olhos humanos seria irreversível. Pense comigo, meus irmãos, que isso mostra para nós que sempre há alguém que nós podemos recorrer. E por mais que todos tenham dito que não há mais solução, isso parece até algo muito clichê, mas às vezes a nossa mente ela se apega tanto à tribulação que nós achamos realmente que não há mais ninguém a recorrer. Por mais que você esteja sofrendo um problema na sua vida, que é dito aqui uma doença, que os médicos vão dizer que não, que a ciência vão dizer que não, que o mundo vai dizer que não, saibamos que a palavra final é do Senhor. É o Senhor que é o autor da vida. Sendo Ele o autor da vida, é Ele quem tem o poder de tirar e o poder de dar a vida.
Deus é o autor, é Ele quem decide quem desce ou não à sepultura. É Ele quem decide. Se nós, por exemplo, estamos orando por um ente querido que está sofrendo no leito de hospital, nós devemos ter consciência plena de que é o Senhor quem tem poder para tirar, e como tem poder para fazer aquilo que Ele quer fazer. E quer Ele traga a cura, Ele vai trazer. Quer Ele não queira trazer a cura não vai ser dada, porque é o Senhor que pertence à vida. Né? Isso é um ponto importante. Sendo Ele o autor da vida, ninguém sai deste mundo se não for pela vontade dele. Isso nos dá legitimidade para nos ajoelharmos, orarmos, clamarmos ao Senhor que tem poder para nos trazer de volta diante de situações tão adversas, como é o caso, por exemplo, de uma enfermidade, como é o caso de uma perseguição, como é o caso de uma luta específica. É sempre o Senhor que tem a palavra final. No verso número 4 e número 5, duas coisas chamam a atenção aqui quando ele diz que salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Eu aqui coloco duas coisas em evidências. Primeiro, a convocação de Davi, para que o povo de Deus, ou seja, todo Israel, louvasse juntamente com ele por causa do livramento recebido. Né? Você vê que ele fala aqui, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. É uma convocação a todo o povo de Deus. Por que ele chama a todo o povo, meus irmãos? Primeiro, porque o povo de Deus é um. O povo de Deus é apenas um. Diante do Senhor, todos nós somos um. E a batalha de um é a batalha de todos. Nós não podemos entender, né, como uma espécie de individualismo, porque a igreja não é apenas o eu, né, como o senhor até falou lá na palestra, lá na igreja, né, eu sou igreja é um problema muito grande. Porque a ideia de comunidade ela é ressaltada desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós vivemos uma vida comunitária e nós devemos nos preocupar uns com os outros, devemos ter amor uns pelos outros, devemos exortar uns aos outros, devemos viver a vida um dos outros. O povo de Deus é um povo unânime. E a vitória de um também é a vitória de todos. E se um dos nossos irmãos, por exemplo, recebe uma bênção, todos nós devemos se alegrar com isso. Louvar a Deus juntamente com esse irmão. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Lembre aí de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26, né? Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Lembra de Romanos 12, capítulo 12, verso 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. A gente precisa entender que nós somos parte do mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça, como Paulo fala aos Efésios. E nesse ponto, jamais deve, por exemplo, haver em nosso meio divisões, separações, partidarismos, né? Porque, e aí é um ponto importante ressaltar, há problemas na igreja? Sim, há problemas na igreja. Mas como corpo, nós precisamos tratar de todos igualmente. Né? O problema de um afeta todos, assim como a alegria de um deveria afetar a todos. E é por isso que a disciplina na igreja é uma marca de uma igreja verdadeiramente cristã, porque a preocupação e essa disciplina exercida como Jesus fala em Mateus 18, sendo você aquele primeiro que vê, aquele que vai exortar o irmão. Se aquele irmão não te ouve, você leva um outro irmão para poder exercer essa disciplina em amor. E se não ouve, você leva aí sim ao conselho da igreja, aos líderes da igreja. Essa disciplina não é um problema do conselho, não é um problema do pastor, não é um problema do irmão fulano de tal, é um problema nosso. Porque nós vivemos em unidade. O salmista convoca todo o povo a adorar, a louvar o Senhor por aquilo que ele tinha feito na vida do rei. O povo poderia falar assim, isso foi feito na sua vida. Não. A vida do rei era a vida do povo de Deus. O rei sendo perseguido era o povo de Deus sendo perseguido. O rei celebrando a vitória diante de uma grande enfermidade era a vitória do povo de Deus diante de uma grande enfermidade. E isso quebra qualquer ideia mundana, né? De que,
cada um cuida da sua vida e tá tudo certo, né? A gente precisa cuidar cada um da sua vida. Não, na igreja não existe minha vida, não existe sua vida, todos nós nos submetemos uns aos outros em amor voluntariamente, a fim de que todos, né, se exortem, se estimulem a seguir a Jesus. E todos nós devemos satisfações das nossas vidas para os nossos pastores, para as nossas lideranças e um para os outros. Né? Lembre-se do que é dito, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Né? Que é muito importante para nós, porque se o nosso coração é endurecido para uma exortação de um irmão, ele será endurecido para a exortação de um diácono, ele será endurecido para a exortação de um presbítero, ele será endurecido para a exortação de um pastor, e ele será endurecido para a exortação de Deus. Esse é um ponto muito importante. Isso muda, por exemplo, a ideia da unidade, muito clara aqui no Salmo, muda o caráter do nosso culto, por exemplo. Né, quando nós cantamos louvores, nós cantamos como povo de Deus e não como indivíduo apenas. Né? Aquela ideia que nós às vezes concebemos de fecharmos os nossos olhos, estou eu e Deus ali adorando ao Senhor, isso é uma ideia errada dentro de um contexto de culto, porque no culto nós não estou apenas eu, está a igreja adorando ao Senhor, e quando eu canto ao Senhor, mas juntamente com os meus irmãos e para os meus irmãos também. Há uma edificação mútua aqui. Isso é um ponto importante, porque o culto é algo fundamental para nós. E quando nós entendemos isso que o salmista está falando, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, nós entendemos que o culto tem um caráter comunitário. O culto não é apenas eu e Deus, mas toda a vida da igreja importa, né? Não é apenas vertical, mas ele é também horizontal. Nós não estamos apenas adorando a Deus, mas adorando a Deus em comunidade. E pense comigo, e a segunda coisa que eu trago, primeiro é essa da comunidade, né, da unidade do povo de Deus, mas no verso 5 eu vou trazer aqui uma ideia que se soma a isso, né, quando é dito assim, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Você vê aqui claramente a consciência de Davi, que aquela doença ou aquela perseguição, como você pode querer conceber aqui o contexto, havia sido enviada por Deus. A perseguição ou a doença havia sido enviada por Deus, fazia parte da disciplina de Deus para com Davi, ou de alguma forma do juízo de Deus para com o pecado. E aqui, né, eu abro um parênteses para falar que se você está doente, né, como algumas igrejas falam, é porque você está em pecado. Não é isso que eu estou trazendo aqui. O que eu estou dizendo é que a enfermidade, ela é fruto do pecado, é consequência do pecado original. É Deus derramando a sua ira a corpos falíveis, pecadores como o meu e o seu, que rejeitaram a ele em Adão. Mas Deus também utiliza a enfermidade para nos chamar de volta à sua presença. Né? O Senhor, ele tem os seus meios, ele utiliza esses meios para nos trazer de volta, que para julgar, para trazer juízos àqueles que não estão na presença, na sua santa presença. Isso é importante, porque você veja comigo, meus irmãos, que por mais que Deus derrame a sua ira por causa do nosso pecado, o seu favor para com os seus eleitos, para com o seu povo era ainda maior, excedia a sua ira. Olha como é que tem um jogo de palavra aqui muito interessante no Salmo, quando ele fala assim, a sua ira, a partir do verso 5, ela é momentânea, ela dura um momento, ela não passa de um momento. Em compensação, o favor de Deus é eterno, ele dura eternamente. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem todas as manhãs, todas as vezes que ele nos permite acordar e enxergar a luz do sol, todas as vezes que um novo dia se inicia, a ideia de um renovo constante, eterno. Essa alegria vem sempre, essa restauração vem sempre. Pense comigo, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A ideia é que, graças ao Senhor, isso é um ponto fundamental para nós, que Ele não nos trata segundo a sua justiça, não a nós, mas no Filho, conforme
mas Ele nos trata conforme as suas misericórdias. As suas misericórdias são infinitas e ela nos alcança, ela nos alcançou e tem nos alcançado. Porque caso contrário, meus irmãos, se você for evocar a justiça de Deus para você, você está clamando pelo inferno. A justiça de Deus ela foi lançada sobre o seu Filho. E nós sabemos que na cruz do Calvário, Ele recebeu toda a ira em nosso lugar. E nós recebemos o seu favor que dura eternamente. Esse jogo de palavras é fundamental para mostrar que a ira é momentânea, mas o favor é eterno. O choro dura uma noite, mas a alegria vem todas as vezes que o Senhor nos permite ver a luz do sol, quando essa restauração se inicia, quando o novo dia se inicia. Veja comigo que no verso 6, o salmista vai reconhecer o seu pecado, quando ele fala assim: quanto a mim, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Há uma pretensão aqui de forma exacerbada da condição do salmista, da condição de rei. Quando ele diz: na minha prosperidade, dizia, jamais serei abalado. Mostra alguns sentimentos que envolviam o salmista antes dessa queda que Deus havia feito ele passar. Talvez sentimentos de arrogância, sentimentos de prepotência, sentimentos de confiança em si mesmo, de altivez, de grandeza. Afinal, nós estamos lidando com o rei de Israel. O rei vitorioso de diversas batalhas. Isso não seria algo tão alheio à condição humana de um rei. E aqui, se você olhar para você, se olhar para mim, há uma tendência muito clara em nós e nos vangloriarmos dos nossos feitos. Quando a gente fala muitas vezes, por exemplo, de justificação pela fé, parece que é uma doutrina muito simples, né? Mas é uma doutrina fundamental para a nossa condição, e é por isso que ela é redescoberta na Reforma, porque se deixar para nós, meus irmãos, nós sempre iremos nos gloriar das nossas próprias obras. Se nós pudermos escolher, nós colheremos sermos salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, sabe? Há uma tendência nossa em querermos nos justificar diante de Deus pelas nossas obras, pelos nossos méritos, ou pela boa educação que nós damos aos nossos filhos, ou pela nossa boa doutrina, ou pela nossa boa concatenação de estilos e de saber aquilo que outras pessoas não sabem. Há uma condição inerente à nossa carne, à nossa natureza pecadora, e nos vangloriarmos nas nossas boas obras. E por isso, muitas vezes, nós achamos que jamais seremos abalados. Às vezes nós achamos que, quanto a mim, na minha prosperidade, no meu conhecimento, jamais serei abalado. Esse é um ponto fundamental, porque nós, sabe, meus irmãos, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. A ira, como nós já falamos, foi recaída sobre o Filho naquela cruz e nós dela estamos livres. Porém, como nós falamos, Deus usa os seus meios para nos corrigir, para nos dar alguns tombos, que muitas vezes mostra para nós que nós somos pequenos demais, somos pecadores e que nós não podemos nos gloriar, nos vangloriar das nossas próprias obras. É importante pensarmos que assim como, por exemplo, o filho pródigo, que Deus usou ali toda aquela circunstância para trazê-lo de volta, muitas vezes o Senhor usa isso para nos trazer de volta aos seus caminhos e para nos mostrar que os caminhos dele são infinitamente melhores que os nossos. E sim, né, como diria C.S. Lewis, por exemplo, Deus fala o tempo todo conosco, mas ele ainda no sofrimento fala de forma mais alta. Parece que os nossos ouvidos estão mais atentos, né? O sofrimento, como diria C.S. Lewis, é o megafone de Deus, porque no sofrimento não é que Deus muda, mas é que nós mudamos. É que os nossos ouvidos estão mais sensíveis, é que a nossa condição não está mais tão inabalável, é que a nossa prosperidade não é tão próspera assim, é que a nossa condição não é tão boa quanto nós imaginávamos. E quando o sofrimento vem, quando a luta vem, quando a perseguição vem, quando a doença vem, nós só temos uma pessoa a recorrer, que é o nosso Senhor. E nesse momento, nós temos que recorrer a Ele. Porque se nós dependermos das nossas próprias obras, da nossa própria vontade, dos nossos próprios méritos, nós estaremos perdidos.
E a grande questão que nós precisamos levantar nesse salmo é os sofrimentos, as derrotas que nós muitas vezes sofremos nessa vida, os tombos, as doenças, as fatalidades, a perda de emprego, enfim, qualquer outra questão, ela tem todas essas circunstâncias, tem nos feito buscar ainda mais a Deus e reconhecer o nosso pecado diante dele, ou tem servido apenas para que nós fiquemos reclamando e murmurando contra o Senhor? As circunstâncias da vida, os males que nos sobrevêm, que sobrevêm à igreja, têm nos feito aproximar de Deus, a exaltar o nome do Senhor, ou tem nos feito simplesmente nos afastarmos do Criador, do nosso Senhor, que pode e que dá refúgio em todo o tempo? Esse é um ponto importante. E é claro que eu não estou dizendo que nós não devemos lamentar, muito pelo contrário, os salmos estão repletos de lamentos, nós temos um livro na Bíblia de lamentos. Mas isso é um ponto fundamental. Todo lamento precisa terminar com uma exaltação a Deus e com a confiança nos seus feitos, na sua obra, a despeito daquilo que ele faz, porque o que ele faz é sempre melhor, por mais que os nossos olhos momentaneamente possam não entender. E aí a gente chega na parte central do Salmo, né? Verso número 7, quando ele diz: Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. E no verso 8 ele fala assim: por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei, né? A ideia aqui de montanha, fizeste permanecer forte a minha montanha. A ideia de fortaleza, né? Montanha, ao contrário do que o mar indicava, que era essa instabilidade, essa ideia mais volúvel, né? Mais flexível. A montanha é a fé inabalável. É por isso que o salmista sempre fala em olhar para os montes, olhar para o alto, de onde vem o socorro e o favor de Deus, né? Salmo de número 29, Salmo de número 46 colocam essa figura de olhar para o alto, de colocar os seus olhos firmes na montanha, porque nos montes desce o favor de Deus. Essa representação mostra que essa fé inabalável vem do fato de estarmos na presença do Senhor. Eu queria chamar a atenção para a parte B do verso número 7, né, quando ele fala assim: apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Olha como é que é interessante, meus irmãos, como não é só conosco, né, que às vezes nós temos essa impressão, né, de que Deus está ausente nos momentos de tribulação, nos momentos de crise, no momento de perdas, no momento de doença. Parece que às vezes a minha fé é tão pequena, parece que eu estou sentindo Deus tão longe, parece que eu não tenho mais comunhão com Deus, eu estou passando por um momento de tribulação, mas esse sentimento não é exclusivo a você ou a mim, mas ele pertence também ao salmista. Você vê quando ele fala: logo, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Porém, meus irmãos, Deus nunca abandona o seu povo. A sua graça e o seu amor sempre está sobre o seu povo, por mais que passemos por momentos de tribulações. Você vê que quando ele fala isso no verso número 8, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, né? Logo que nós clamamos ao nome do Senhor, logo que nós nos humilhamos diante do Senhor, logo que nós imploramos pela presença do Senhor, Ele se mostrará com o seu favor, né, que é eterno, assim como o raiar do dia. E no verso de número 9, o salmista fala que: proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova, louvar-te-á porventura ao pó, declarará ele a tua verdade, né? Mais uma, aqui eu vou usar as palavras lá do filho pródigo, né? Mais uma das suas caídas em si do salmista, um reconhecimento dessa realidade, quando ele diz assim, já parou para imaginar, por exemplo, como o ser humano, algo tão frágil consegue ser tão autossuficiente, tão prepotente, tão arrogante? Essa caída em si mostra essa situação, essa condição do salmista, a ideia de que a vida é breve, de que a vida é passageira, de que nós somos peregrinos, como eu falei lá no início do Salmo, que a vida é um sopro, de que nós não passamos de pó. E até uma bactéria, você não consegue enxergar a olho nu, somente por microscópio, uma bactéria tão pequena consegue matar um ser humano.
Quão pequenos somos nós, meus irmãos. Quão finitos, dependentes e não autossuficientes, como muitas vezes nós imaginamos. Né? Só Deus não depende de ninguém. Nós dependemos do Senhor. Se Deus não nos sustentasse, nós já estaríamos mortos, caídos. Sopro, ele já teria exterminado toda a raça humana. E esse é um ponto importante, a vida ela é passageira. O salmista ele cai em si, ele fala: que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? A vida é breve, eu vou voltar ao pó, louvar-te-á porventura ao pó? Não. Declarará ele a tua verdade? Não. E nós temos que fazer isso enquanto nós temos vida. O salmista reconhece que o que ele precisa fazer em vida, porque o pó não louva a Deus, nem muito menos anuncia a sua verdade, essa palavra que nos edifica, que nos vivifica, que nos ilumina os caminhos, que nos direciona, que nos traz comunhão, ela só vai ser ouvida enquanto nós tivermos vida. É por isso que nós não fazemos orações à morte, não fazemos culto para a morte, não fazemos nada disso. E morreu, segue-se o juízo. Nós temos que fazer, pregar, ouvir, obedecer enquanto nós tivermos vida. Esse é um ponto fundamental. O quanto esse versículo é importante para nós, né? Precisamos antes de morrermos, né? Pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser daqui a... Não quero trazer péssimas notícias, mas isso é uma verdade, né? Nós não sabemos o que nós... Eu vou para Guapimirim, então os irmãos aqui nem vão para casa, fiquem aqui orando pela minha vida, pela vida da minha família, porque eu posso sofrer um acidente e morrer. Né? Isso não é algo, não estou agorando, não é isso, porque a gente não acredita nisso, mas a vida pertence ao Senhor, nós não sabemos o que pode acontecer conosco. E aqui, antes disso acontecer, precisamos fazer tudo para louvarmos a Deus e anunciar o seu reino enquanto temos vida. E essa é uma grande questão. A que, ou a quem, ou o quanto temos dedicados o nosso tempo ao Senhor? É realmente aquilo que o Senhor Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas as outras coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e essas coisas aí sendo as questões básicas da vida, ou nós buscamos correndo atrás, continuamos correndo atrás do vento, né? Como o autor de Eclesiastes fala, ou nós estamos correndo atrás dos nossos próprios interesses. A questão é que as nossas agendas, o nosso tempo mostra muito da nossa prioridade. Aquilo que nós damos mais importância, aquilo que nós dedicamos mais tempo. Não adianta. É isso. E eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser ativistas religiosos, estarmos na igreja o tempo todo. O que eu estou dizendo é que a nossa vida e toda ela precisa o tempo todo dedicar ao Senhor em todas as áreas, quer seja no trabalho, no casamento, no lazer, na igreja, toda ela deve louvar a Deus e anunciar o seu evangelho. E no verso 10 a gente caminha para o final, quando o salmista fala assim: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio. O salmista termina com mais um clamor a Deus, reiterando que Ele é o seu único auxílio. Ouve, Senhor, tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio. E no verso número 11 e 12, quando ele termina, ele fala: converteste meu pranto em folguedos, tiraste meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Você vê que há um jogo de palavras novamente, né? Deus converte o seu pranto, o seu choro em folguedos, em danças, em alegria, em festas. Deus troca as suas vestes de lamentos, né, de panos que eram feitas de pano de saco, né, o seu luto, o seu choro, o seu arrependimento, e troca por roupas alegres, cheias de cores vivas, que expressam a alegria de ser regenerado à presença de Deus, ser restaurado à presença do Senhor. Você vê que no verso número 12, o propósito da cura aqui era claro, né? Para que o meu espírito te cante de louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. O propósito era justamente fazer com que o seu espírito cantasse louvores a Deus, e não se calasse diante da tribulação, ou diante daquilo que Deus concedeu como milagre, ou seja, anunciar os seus feitos, a sua grandeza a todos os povos, sendo isso feito por todo o povo de Israel, e não somente pelo rei.
Eu vou até tomar uma água aqui, porque eu já estou encerrando, mas eu queria concluir com apenas 2 pontos importantes diante de tudo isso que nós vimos, né, no Salmo de número 30. Primeiro, meus irmãos, por mais que nós já tenhamos feito algumas aplicações, e aqui é um ponto importante para nós, que a gente não pode deixar de associar esse salmo com a jornada ou com o momento que nós, o povo de Deus, passamos. Né? É todo o sofrimento que nós estamos passando. Aí eu digo dor física, dificuldades com a saúde que muitos enfrentam, mas também problemas econômicos dentro do nosso país, dificuldades que levam, por exemplo, restrições que os governos querem impor à igreja, governos que não cumprem com a vontade de Deus, que fazem apenas o mal. Mas a despeito de todas essas dificuldades, e são grandes, e eu falava isso no início, né, da nossa exposição, que nós temos boas expectativas para o ano, traçamos boas metas, mas nós precisamos ter choque de realidade e lembrarmos que a situação do nosso país e do mundo está cada vez pior. E nós precisamos entender como que nós precisamos estabelecer isso diante de Deus. A grande questão é que, diante disso tudo, eu quero trazer a ideia de que os sofrimentos pelos quais nós temos passado têm feito com que nós sejamos ainda mais conscientes do pecado, nos feito clamar a Deus, pedir a Ele por socorro, reconhecendo a sua bondade e nos tornando ainda mais íntimos do Senhor. É isso que a igreja tem feito diante do sofrimento, é isso que as nossas famílias têm feito diante da dificuldade financeira, é isso que nós temos feito diante de um problema psicológico, ou problema de saúde, ou um problema de uma enfermidade grave. Como nós reagimos a isso, meus irmãos? Nós temos a doutrina muito bem concatenada na cabeça, ou isso tem descido ao nosso coração para que nós vivamos verdadeiramente a palavra do Senhor? E aqui eu trago a ideia de que o que tem nos feito afastar da presença de Deus, será que esses sofrimentos, essas lutas têm nos feito afastar da comunhão do Senhor, nos feito afastar do culto ao Senhor, tem nos afastado da comunhão com os irmãos, porque nós não queremos partilhar destes momentos em comunidade? Diante da dificuldade, diante do sofrimento, a nossa postura tem sido de exaltação ao Deus que tudo pode fazer, e Ele faz segundo sempre o seu querer, ou tem sido de medo, ou tem sido de negação ao seu nome, como foi o caso de Pedro diante da dificuldade da morte, ou nós temos tomado a forma do mundo para nos associarmos àquilo que o mundo tem para nos dar, querendo nos livrar talvez de problemas que podem nos acometer, ou que nós temos nos esquivado em nossos empregos para que nós possamos salvar ali uma ideia de que se eu não tivesse emprego eu não vou conseguir o sustento da minha família, mas para isso eu tenho que fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus. A nossa postura tem sido em agrado ao Senhor, a despeito das circunstâncias, em obediência plena, porque o Senhor ama aqueles quem obedece os seus mandamentos, né? A obediência, eu estava lendo um livro hoje que ele falava que Deus não tem compromisso com com as nossas emoções, né, com as nossas intenções. Deus tem compromisso com a nossa obediência. Deus tem compromisso se nós obedecemos ou não a sua palavra. Nós não temos livre arbítrio para obedecer ou não ao Senhor. O nosso arbítrio ele é preso, aprisionado à vontade de Deus. Qual a nossa postura diante disso? E eu encerro falando que nós precisamos nos lembrar que assim como o rei Davi foi zombado pelos seus inimigos diante da morte, nosso rei Jesus foi ainda mais escarnecido, foi cuspido, foi pregado em um madeiro, nu, em uma morte vexatória. E essa foi a grande diferença, porque enquanto o rei Davi quase desceu à sepultura, né, por causa de uma grave doença, o nosso rei Jesus desceu ao Hades, a mansão dos mortos, experimentou da morte por causa de uma doença muito mais grave que se chama pecado. Segundo Paulo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, ele fala que aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A grande questão é que
O Senhor Jesus experimentou da morte por causa dos nossos pecados. E Ele fez isso com um único intuito, que é o intuito de exaltação a Deus, de glorificar a Deus em todas as suas atitudes, a fim de que nós pudéssemos provar dos seus méritos e receber dele a sua herança, o seu favor, as suas misericórdias, a sua alegria, que é incircunstancial. Meus amados, se não fosse pelo nosso Rei, o Rei Jesus, hoje nós estaríamos sim vestidos de pano de saco e um choro interminável. Porém, Ele transformou esse choro em riso. Ele trocou as nossas vestes e nos conduz justamente para uma terra perfeita, onde lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, mas apenas exaltação e alegria por aquilo que Ele fez por nós, onde nós reinaremos eternamente com Ele. Essa é a maior notícia que nós temos, a melhor de todas elas, e por isso nós temos que ouvi-la em vida, e pregar em vida, e vivê-la em vida, a fim de que naquela grande vida que o Senhor tem para nos dar, na qual nós ansiamos, nós tenhamos exatamente a condição perfeita que o Senhor Jesus nos prometeu e conquistou por um alto preço. E é por isso, lembre-se que o centro do Salmo é a firmeza inabalável diante das dores, da dificuldade, do sofrimento que somente Deus pode nos dar. Somente Ele pode te dar isso. Você pode recorrer a psicólogos, você pode recorrer a programas de autoajuda, você pode recorrer a amizades, você pode recorrer ao que você quiser, mas você não terá a firmeza que somente Deus tem. E Ele dá isso por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio da comunhão dos santos, por meio dos sacramentos. É no Senhor que nós temos alegria indelével, firmeza na obra que Jesus fez. E por isso, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa definitivamente: não devemos, não podemos e não temos nem mesmo o direito de temer a morte, porque é através da morte de Jesus que a morte foi vencida. E dessa forma, como nós estivermos de frente a uma doença que nos custará a vida, temos que nos lembrar que em todos os momentos o Senhor Jesus firma os nossos pés na obra que Ele conquistou, e Ele fez isso em nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos ter vida em abundância e a certeza de que Ele conquistou tudo isso por nós. Tudo isso. A obra do Senhor, ela nos dá a coragem para viver uma vida no Evangelho, anunciando as suas boas obras, não mais temendo o mundo, mas vivendo diante do Senhor, o Deus da nossa salvação, que faz segundo o seu agrado, e muitas vezes as tribulações virão, mas nós precisamos entender que em todas elas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso não é, mais uma vez, frase clichê. Isso é uma verdade bíblica anunciada aos nossos corações, porque esse ano está apenas se iniciando. Ainda virão sofrimentos, tribulações, dores, pestes, terremotos, perdas, lutas. Ninguém está aqui anunciando charlatanismo, não é isso. A gente está falando a verdade. Nós temos que nos preparar para isso. E diante disso, lembre-se que é o Senhor quem firma os seus pés. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te damos graças. Obrigado pela tua palavra, porque muitas vezes nós esquecemos que o Senhor tem lutado a nossa luta. Sim, muitas vezes nós esquecemos que o Senhor não é um Deus que fica alheio à parte no seu alto trono, é apenas contemplando o seu povo. Não, o Senhor é um Deus Emanuel. O Senhor é um Deus conosco. O Senhor é um Deus que está no meio de nós. O Senhor é um Deus que está dentro de nós. E por isso nós somos alegres, ó Deus. E eu te peço agora por cada irmão aqui presente, que a despeito das dificuldades de cada um, das lutas, dos sofrimentos, o Senhor coloque em nosso coração a grande verdade de que o Senhor Jesus também sofreu cada dor. O Senhor Jesus esteve presente. O Senhor Jesus sofreu em nosso lugar.
E o Senhor, Ele se compadeceu de nós, Ele se identificou com o nosso sofrimento. Sim, Deus. E nós hoje podemos ser gratos a isso, porque nós sabemos que a herança incorruptível, para o qual nós corremos, ó Deus, para o qual nós perseguimos, ela é eterna, ela é incomparável com qualquer luta que nós podemos ter neste mundo. Não nos deixe, ó Deus, sermos enganados por Satanás, pelo mundo, pela nossa carne, e nos vislumbrarmos com as coisas que esse mundo possa nos dar, ó Pai. Que a nossa igreja, que a igreja do Senhor esteja vacinada contra as artimanhas do inimigo. E que nós coloquemos a nossa fé e a nossa esperança somente no Senhor. E que verdadeiramente nós coloquemos, ó Deus, a nossa vida, toda ela, na cruz de Cristo. Amém. Onde a alegria, onde a dor foi sofrida pelo Senhor, mas que hoje nós podemos ter plena paz por meio da obra que Jesus conquistou em nosso lugar. Tenha misericórdia de nós, do seu povo que sofre, mas que é alegre pelo Espírito que nos foi dado. Obrigado por isso. Continue nos preservando a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Amém.